Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à Casa da Prece Chico Xavier, na modalidade híbrida, né? Porque muitos de nós, inclusive eu, estamos online, e ao mesmo tempo muitos dos nossos colegas encarnados e desencarnados estão presentes no espaço físico da Casa da Prece Chico Xavier, aí no bairro do Leme. A nossa conversa de hoje vai ser sobre o tema o objetivo essencial da nossa existência, né? Qual é o objetivo da nossa existência? Por que a gente existe? Por que a gente está aqui? E é curioso que a Lu, ela acabou de ler agora uma mensagem do Emmanuel, em que o Emmanuel ele diz que a vida é uma oportunidade de trabalho. E basicamente nessa mensagem o Emmanuel ele já resumiu a palestra inteira, né? O Emmanuel já resumiu a palestra inteira que ele disse, né, que o corpo carnal é simples vestimenta e que a vida é uma oportunidade de trabalho, né, gente? É curioso que a gente não combina isso, sabe? A gente não combina uma mensagem com a palestra, são aquelas coincidências, né, que na verdade não são nada coincidências. Então, pessoal, eu queria começar a nossa conversa hoje lembrando vocês de um filme que talvez muitos de vocês já tenham assistido, que é um desenho animado da Disney, chamado Alice no País das Maravilhas. Não sei se vocês assistiram esse filme, se vocês se lembram, é um desenho animado muito antigo, né? E não sei se vocês lembram, mas tem uma cena em que a Alice ela está perdida na floresta. Ela está completamente perdida e ela não sabe para onde que ela está indo, ela não sabe para onde que ela quer chegar. E eis que a Alice se depara com uma bifurcação. Ela tem diante dela dois caminhos, né? Como se tivesse, né, uma estrada que vai para a esquerda, uma estrada que vai para a direita, e ela tem que escolher qual dos dois caminhos que ela vai seguir. Então, né, subitamente, aparece um gato com cara de maluco, tá? Não sei se você tem, mas tem um gato com cara de doido nesse desenho animado, né? Que é um gato falante nesse mundo fantasioso. E a Alice pergunta para ele, né? O seu gato, qual o caminho que eu devo tomar, né? Tem dois caminhos que eu preciso escolher. Qual desses caminhos que eu devo tomar? E aí o gato pergunta para ela, para onde que você quer ir? E a Alice responde, eu não sei. Aí o gato fala, você não sabe para onde que você quer ir, aonde que você quer chegar? E a Alice diz, não sei. E aí o gato ele responde o seguinte, ele diz o seguinte, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Gente, olha só, nesse desenho animado, esse personagem do gato falante, ele é extremamente cínico, ele é sarcástico, ele é dissimulado, tá? Porém, apesar de tudo isso, a frase que ele diz é muito interessante. Essa frase que ele diz, né? Para quem não sabe onde quer chegar, todo caminho serve. Vamos parar para pensar aqui? Se a Alice soubesse onde ela quer chegar, o gato poderia dizer para ela qual o caminho. Se a Alice falasse, eu quero chegar no castelo, o gato ia falar, não, para chegar no castelo, o melhor caminho é esse caminho aqui. Se a Alice falasse assim, eu quero ir embora do País das Maravilhas, ele ia dizer, não, então pega esse caminho. Mas se a Alice não diz aonde que ela quer chegar, como que ele vai dizer para ela qual o caminho? Como que ele vai determinar qual é o caminho certo ou o caminho errado, se ela não sabe onde que ela chegar, né? Imagina se chega alguém te pedindo direções. Qual rua que eu pego? Eu pego essa rua ou aquela? Você vai perguntar, pessoal, mas para onde que você quer ir? Né? Porque isso é relativo, depende para onde que você quer ir. Se você me disser para onde você quer ir, eu posso falar qual rua que você vai pegar. Se você me falar para qual cidade que você quer viajar, eu falo para você, pega a Via Dutra. Mas se você não me diz para onde que você quer ir, como que eu vou te ajudar a escolher o seu caminho se você não sabe onde você quer chegar, né? Então a Alice, ela tá tão perdida, ela não tá perdida no sentido de que ela quer chegar num lugar e ela não sabe como chegar. Ela tá tão perdida, mas tão perdida que ela nem sabe aonde que ela quer chegar, tá? E qual é a lição dessa história, né? A lição dessa história é que ela nos traz a importância da gente ter um objetivo. Olha como é importante a gente ter um objetivo na vida. Se a Alice tivesse um objetivo, um destino onde ela quer chegar, ela poderia escolher. Qual o caminho que eu vou escolher? O caminho que me leva... Né? Então, assim, se você tem um objetivo, você pode fazer escolhas de acordo com aquele objetivo, né? Sei lá, se o meu objetivo é emagrecer, entrar em forma, eu vou tomar escolhas que contribuem para esse objetivo. E eu vou evitar escolhas que atrapalham esse objetivo. Mas se eu não tenho objetivo nenhum, né? Se eu nem sei onde que eu quero chegar, e eu sei que pode parecer um exemplo meio infantil, porque é um desenho animado da Disney, mas se você parar bem para pensar, tem momentos na vida em que algumas pessoas ficam perdidas, que nem a Alice. Perdida assim, a pessoa não sabe aonde que ela quer chegar.
E aí é um nível de perdido em que, né, como que você vai escolher o caminho? Então a gente costuma dizer que a vida é feita de escolhas, né? Assim como a Alice tem que tomar uma escolha de qual caminho que ela vai tomar, todos nós temos as nossas escolhas, a gente diz, né, a vida é feita de escolhas. Mas para a gente saber qual caminho escolher, a gente precisa saber aonde queremos chegar. Né? Da mesma forma da Alice. Para a Alice escolher os caminhos, ela tem que dizer aonde que a Alice quer chegar. Né? Daí a importância de termos um objetivo na vida. Se eu tiver um objetivo na vida, eu posso tomar escolhas de acordo com aquele objetivo. Se eu não tiver objetivo nenhum, fica meio difícil eu dizer qual escolha é a melhor, qual escolha é a pior. Certo? Então nós chegamos à pergunta central da nossa conversa de hoje, que é: qual é o objetivo da nossa vida? Você já parou para se perguntar, gente, por que a gente está aqui? Né? Por que a gente existe? Você já se perguntou, por que você existe? E se você não existisse? Né? Por que você nasceu? E se você não tivesse nascido? Né? Qual é o objetivo da nossa existência? E, gente, quando eu falo aqui objetivo de vida, tá? Eu acho importante a gente abrir um parênteses, porque um objetivo de vida não necessariamente precisa ser algo grandioso, algo megalomaníaco, né? Porque algumas pessoas poderiam falar assim: ah, o meu objetivo de vida é escalar o Everest, é salvar o mundo, é encontrar cura para o câncer. Ah, eu quero ganhar um prêmio Nobel, eu quero acabar com a fome no mundo. Mas eu acho que não necessariamente, né? Uma pessoa pode ter um objetivo de vida muito mais simples ou muito mais realista, né? Às vezes, o objetivo de vida é simplesmente ser uma boa pessoa, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom professor, né? Então, assim, não necessariamente precisa de algo grandiloquente. Sei lá. A Joana d'Arc tinha como objetivo de vida libertar a França dos invasores na Guerra dos 100 Anos, mas nem todo mundo é tão extraordinário quanto a Joana d'Arc. Então, eu sei que se eu vier aqui perguntando qual é o objetivo da vida, eu sei que algumas pessoas poderiam dizer assim: ah, quer saber? Eu não tenho objetivo de vida, não. Né? Será que todo mundo tem um objetivo de vida? Ah, um objetivo profissional? Alguém poderia falar assim: Estevão, me desculpe, eu não tenho um objetivo de vida, eu não tenho isso. Você está falando, ah, um objetivo de vida. Sei lá, eu só quero viver em paz. Você poderia dizer isso. Eu não tenho uma meta de vida, eu só quero viver em paz. Porém, mesmo se você disser isso, mesmo se você falar assim: eu não tenho um objetivo de vida, eu só quero viver em paz, no fundo, o seu objetivo de vida é viver em paz. E você vai tomar as escolhas que contribuem para a sua paz e evitar as escolhas que afastam da sua paz, tá? Então, não necessariamente todo mundo tem assim, um objetivo profissional muito bem definido. Alguém poderia falar assim: ah, que objetivo de vida, né? Eu não tenho objetivo de vida, eu só quero ser feliz. Só quero ser feliz. Ora, então, seu objetivo de vida é ser feliz. Nem que seja algo simples assim. Meu objetivo de vida é ser feliz. Então, eu vou tomar escolhas de acordo com esse objetivo. As escolhas que me aproximam do meu objetivo de ser feliz. E vão me afastar dos caminhos que me afastam dessa felicidade. Certo? Então, o objetivo de vida pode ser desde a coisa mais grandiosa, né? Aqueles missionários, assim, que vieram para mudar o mundo, sei lá. O objetivo de Moisés era libertar os hebreus da escravidão. Ou pode ser um objetivo de vida muito mais simples. Sei lá, eu quero ser um trabalhador honesto, né? Quero viver minha vida em paz. Algo simples assim. Próximo slide, Dani, por favor. Então, gente, eu acho que a gente tem que voltar um passo atrás. Antes da gente responder qual é o objetivo da vida, né, qual é o objetivo da minha vida, antes disso, eu tenho que saber quem sou eu. Tá? Essa é uma pergunta muito mais básica. Antes de eu poder responder qual é o objetivo da minha vida, eu tenho que perguntar primeiro: quem sou eu? É uma pergunta bem filosófica. Quem sou eu? Por quê? Porque se eu não sei nem quem eu sou, se eu não sei nem quem eu sou, como que eu vou saber qual é o meu objetivo? Eu não sei nem quem eu sou. Eu vou falar sobre o meu objetivo de vida se eu não sei nem quem eu sou? Né? Então, o que acontece? Quando a gente não sabe quem nós somos, a gente fica buscando validar a nossa identidade na opinião dos outros. A gente fica buscando as opiniões dos outros. Então, por exemplo, se eu não sei se eu sou inteligente ou não, eu vou ficar observando as opiniões dos outros sobre mim. E aí, quando as pessoas disserem que eu sou inteligente, eu vou me sentir bem. Porque eu acho que aquilo dali é a minha identidade, que a opinião dos outros é a minha identidade. Quando alguém criticar uma ideia minha, eu vou ficar arrasado. Eu vou achar, se estão criticando uma ideia minha, é porque eu estou errado, então eu não sou inteligente. Tá? Então, a pessoa que não consegue se definir, a pessoa que não sabe quem é, ela acaba buscando validação, ela acaba buscando uma identidade na opinião dos outros. E aí você passa a vida inteira tentando agradar as pessoas, né? Para ser favorecido pelas opiniões alheias. E aí fica difícil você tomar suas próprias decisões, porque você está simplesmente tentando agradar as pessoas.
né? Tentando achar uma identidade na opinião dos outros. Ou seja, eu acho que eu sou aquilo que as pessoas falam de mim, né? O que é um grande erro. Porque é claro que eu não sou o que as pessoas acham que eu sou o que eu realmente sou, independente do que as pessoas digam ou falem sobre mim. Porém, por outro lado, quando você sabe exatamente quem você é, você pode escolher seu próprio caminho. Quando você sabe quem você é, você não precisa ficar buscando a definição de outra pessoa. Você não precisa de que outra pessoa te defina, que outra pessoa te caracterize, que outra pessoa diga para você se você é digno de ser amado ou não, que outra pessoa diga para você que você é uma pessoa boa o suficiente ou não. Se você sabe que você é filho de Deus e que você merece ser feliz, então você não precisa ficar buscando opiniões dos outros. Então, quando você sabe quem você é, você pode seguir o seu próprio caminho, tá? Então, eu disse que para eu saber qual é o meu objetivo de vida, primeiro eu tenho que saber quem sou eu. Vamos dar um exemplo? Exemplo, imagina que eu estou andando na rua, mexendo no celular. Estou lá mexendo no celular. E eu estou tão focado no celular, que eu não estou prestando atenção, né, nos meus arredores, né? E aí imagina que mexendo no celular, eu estou lá andando na rua sem prestar atenção em nada, e eu bato de cara com o poste. Imagina só. Pode acontecer? Eu bato minha cabeça no poste com tanta força que eu sofro uma amnésia. Uma amnésia. Bati a cabeça no poste e sofri uma amnésia. E aí eu esqueci completamente de tudo. Eu esqueci até do meu nome. Eu esqueci de tudo. Eu não lembro quem eu sou, eu não lembro qual é a minha idade, eu não lembro onde eu tô, eu não lembro nem o meu nome, não lembro onde eu moro, não lembro de nada. E aí, se eu acabei de sofrer amnésia, eu não sei nem quem eu sou, não sei nem quem é meu nome. Se você chegar para mim naquele momento e perguntar qual é o seu objetivo de vida, eu vou saber responder? Eu vou conseguir responder? Não, se eu não sei nem quem eu sou, como é que eu vou dizer qual é o objetivo de vida? Tá? Então, primeiro a gente tem que saber quem a gente é, para que a gente possa definir o nosso objetivo de vida baseado naquilo que nós realmente somos. Próximo slide, por favor. Então, aqui nós vamos entrar numa questão que nós poderíamos chamar de um problema da falsa identificação. O que a gente quer dizer com isso? As pessoas, elas se identificam demais com as circunstâncias materiais da vida. E as circunstâncias materiais, elas são passageiras, tá? As coisas do mundo material não duram para sempre. Então, a gente trouxe aqui um quadro que representa, né, um mito da mitologia grega, que é o mito de Narciso, né? Narciso, ele é muito vaidoso, ele só se preocupa com a aparência, e aí ele vê o próprio reflexo dele no lago e se apaixona por ele mesmo, né? Qual o problema com o Narciso? Ele está preocupado demais com a aparência, com o gosto dele. Não sei até que ponto ele sabe disso, mas esse rostinho jovem do Narciso não vai durar para sempre. Porque a aparência material, ela é passageira. Primeiro que todos nós vamos envelhecer, tá? Mesmo se o Narciso acha que ele tem um rosto jovem, inevitável que todo mundo vai envelhecer. Então, ele nem sempre vai ter esse rosto jovem, tá? E, independente disso, algum dia o Narciso vai desencarnar. E na próxima encarnação ele não vai ter o mesmo rosto. Ou você acha que em todas as encarnações você tem o mesmo rosto? Você não muda de aparência de uma encarnação para outra? Então, por incrível que pareça, você não é o seu rosto. Embora você possa olhar no espelho e dizer, esse sou eu, mas você não é o seu rosto. Porque na sua vida passada você teve outro rosto, não é? Na próxima encarnação você teve outro rosto, e aí? Então as pessoas elas se identificam com a aparência, o que é um erro, porque a aparência é temporária, ao invés de se identificar com a sua verdadeira essência. Então vamos lá, é comum as pessoas se identificarem com as características da atual encarnação. Se você sai por aí na rua perguntando para as pessoas, quem é você? Sai por aí perguntando para as pessoas, ei, você aí, quem é você? Vai, fala de você, me diz quem é você. Se eu te perguntar quem é você, muitas pessoas vão responder citando circunstâncias da atual encarnação. Então, a pessoa ela poderia falar da nacionalidade. Eu poderia falar assim, eu sou brasileiro, né? Ou a pessoa poderia falar da sua etnia. Eu sou europeu, eu sou africano, eu sou árabe, eu sou asiático, eu sou judeu. Ou a pessoa poderia responder falando do gênero. Poderia falar, eu sou homem ou eu sou mulher. Ou a pessoa poderia falar de profissão, né? Uma pessoa poderia falar, eu sou advogada, eu sou juiz, né? É comum as pessoas se definirem assim pela profissão. Né? Eu sou economista, eu sou professor, por aí vai. Ou classe social, né? A pessoa, tipo assim, eu sou rico, ou eu sou pobre. A pessoa ela se identifica com essas características, tá? E é muito comum as pessoas se definirem assim. Pede para uma pessoa se definir.
E vai ter muita gente que vai chegar e vai falar assim, ó, meu nome é Estevão, eu sou carioca, eu sou brasileiro, eu sou flamenguista, eu sou economista e blá, blá, blá. Qual o problema com isso? O problema é que essas características materiais, elas são passageiras, pois elas só dizem respeito à atual encarnação. Então, pensa só, quando eu falo que, assim, se eu me definir assim, eu sou brasileiro, deixa eu perguntar para vocês. Vocês têm certeza que vocês foram brasileiros nas encarnações passadas? Hum? E se você teve uma encarnação há 1000 anos atrás? Há 1000 anos atrás já existiu o Brasil? Tipo assim, já existia essa terra aqui, essa região da América do Sul, né? Que até os índios tupis-guaranis não chamavam de Brasil, eles chamavam de Pindorama antes da chegada dos portugueses. Mas assim, não existia nacionalidade brasileira há 1000 anos atrás. Então, se você teve uma encarnação há 1000 anos atrás, você não era brasileiro. Então você vê que, na verdade, eu não sou brasileiro, eu estou brasileiro. Nessa encarnação, eu estou brasileiro. Mas é algo passageiro. Você não tem como garantir que na próxima encarnação você vai ser brasileiro de novo. Até porque a gente aprende na doutrina espírita que você pode reencarnar em outro planeta. Não só você pode reencarnar em outro país, você poderia reencarnar em outro planeta. Então, por exemplo, você se definir pela sua etnia, uma pessoa falar assim, eu sou branco, eu sou negro, eu sou árabe, eu sou judeu, eu sou indígena, eu sou asiático. Mais uma vez, isso muda de uma encarnação para outra. Não é eterno. Então, é algo passageiro. No Espiritismo, a gente aprende que até mesmo o fato de você ser homem ou mulher pode mudar de uma encarnação para outra, né? O Livro dos Espíritos explica que um mesmo espírito pode, numa encarnação, encarnar no corpo de um homem e outra encarnação no corpo de uma mulher. Profissão também muda. Mesmo se você passar a sua vida inteira numa única profissão. Vou passar minha vida inteira num único emprego. Mesmo assim, eu não tenho como garantir que na próxima encarnação eu vou ter o mesmo emprego. E, mais uma vez, classe social, então, nem se fala. Eu posso, numa encarnação, ser rei da Inglaterra, na próxima encarnação, ser morador de rua. Então, todas essas características são passageiras, elas só dizem respeito a uma única encarnação. Logo, elas não são eternas. Entendeu? Então, tipo assim, quando você pega um resfriado, você não diz, eu sou resfriado. Isso não faria nenhum sentido. Imagina eu me definir assim, prazer, meu nome é Estevão, eu sou resfriado. Essa frase não faz nenhum sentido. Porque ser resfriado, o resfriado não define você. O resfriado é uma circunstância passageira. A gente diz, eu estou resfriado. Amanhã talvez eu não esteja mais. Né? Eu estou filho de tal pessoa. Quando alguém fala assim, olha lá aquela mulher, ela é filha do prefeito. Na verdade, ela não é filha do prefeito, ela está filha do prefeito. Você está advogado. Né? Você está brasileiro, você está carioca. Mas em outra encarnação, essas circunstâncias podem mudar inteiramente. Então, já que essas características são temporárias, já que elas vão, né, vêm e vai, elas não constituem a nossa essência permanente. Elas não constituem, portanto, a nossa verdadeira essência. Próximo slide, por favor. Então, qual é a nossa verdadeira essência, né? Já que a gente viu tantas coisas passageiras, né? A sua nacionalidade não te define, você pode mudar de nacionalidade de uma vida para outra. A sua religião também, tá? Se você chegar aqui sim e falar, eu sou espírita, tá, mas na vida passada você era espírita, você tem certeza disso? E há 10 encarnações passadas você era espírita? Na sua próxima encarnação você vai ser espírita? Você tem certeza disso? Se você reencarnar em outro planeta, vai ter grupo espírita? Né? Então vamos lá, a gente viu que as circunstâncias de uma vida, como a nacionalidade e a profissão, podem mudar de uma encarnação para outra. Então, de uma encarnação para outra, todas as circunstâncias materiais podem mudar. Pode mudar sua nacionalidade, sua profissão, sua aparência. A aparência muda de uma encarnação para outra. Sua aparência também não te define, né? Porque ela muda de uma vida para outra. Entretanto, será que tudo muda de uma encarnação para outra? Não. Entretanto, existe algo que não muda de uma encarnação para outra, algo que permanece ao longo de todas as encarnações. Existe sim algo eterno e imutável. Né? Em meio a tantas coisas que mudam no mundo material, e no mundo material tudo é efêmero, tudo é passageiro, tá? No mundo material nem os planetas duram para sempre, nem as estrelas duram para sempre. Tá? Em meio a tudo isso que é passageiro, existe algo que não é material e que é eterno, tá? Que é o fato de que nós somos espíritos imortais criados por Deus. Agora eu dei uma definição que não muda. Se eu disser que você é um espírito imortal, isso não muda de uma encarnação para outra. Na encarnação passada você era um espírito imortal? Sim. Nessa encarnação atual você é um espírito imortal? Sim. Na próxima encarnação você é um espírito imortal? Sim. Você era criado por Deus na encarnação passada? Sim. E nessa encarnação também. Quando você é imortal para sempre. Então, independente de você estar encarnado ou não,
De você estar na Terra, ou no plano espiritual, ou em outro planeta, em qualquer circunstância, você sempre é espírito imortal. Em qualquer encarnação, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, nós sempre somos espíritos imortais, tá? Isso não muda, isso é para sempre. A gente jamais vai deixar de ser imortal. Não tem como um espírito deixar de ser imortal. E quando eu falo que você é um espírito criado por Deus, você é criação de Deus em qualquer circunstância. Ninguém vai deixar de ser criação de Deus, né? Então, isso é o que não muda. Não muda de uma encarnação para outra, não muda se você está encarnado, desencarnado, vale para encarnado, vale para desencarnado. Portanto, essa é a nossa verdadeira essência eterna. Porque isso é aquilo que nós não estamos, nós somos. Nós não estamos espíritos imortais. Nós somos espíritos imortais. Nós somos criados por Deus. Porque isso não é passageiro. Dani, próximo slide, por favor. Então, agora vamos tentar agora organizar o nosso pensamento, tá? Vamos organizar aqui um raciocínio lógico. Primeiro, eu tenho que saber quem sou eu, para eu poder dizer qual é o meu objetivo. Quem sou eu? Se eu sei quem eu sou, então eu posso dizer qual é o meu objetivo, né? Eu sei quem eu sou, eu posso dizer qual é o meu objetivo. Então, se você sabe que você é um espírito imortal, criado por Deus, então você pode dizer qual é o seu objetivo do ponto de vista do espírito imortal. Você agora vai definir o seu objetivo enquanto espírito imortal. A gente vai perguntar qual é o objetivo do espírito imortal criado por Deus, né? Então, se eu conheço a minha verdadeira essência, eu vou passar a viver a minha vida de acordo com a perspectiva do espírito imortal. E, como a gente já viu no exemplo da Alice, se você sabe qual é o seu objetivo, você sabe quais escolhas vai tomar, né? Se a Alice souber aonde que ela quer chegar, ela pode dizer qual escolha que ela vai tomar. Ela vai tomar a escolha que aproxima ela daquele objetivo, certo? Então, a gente poderia falar agora de um objetivo perpétuo do espírito, tá? Agora que a gente sabe que nós somos espíritos imortais criados por Deus, qual o objetivo, né? Qual o objetivo do espírito imortal? É claro que a gente poderia dizer que a vida tem muitos objetivos. Sei lá, você pode ter objetivos profissionais, você quer ter uma vida mais saudável, você quer viajar mais, você quer passar mais tempo com a sua família. Nós temos milhares, a gente poderia citar aqui milhares e milhares de objetivos. Objetivos pessoais, familiares, de relacionamento, sei lá. Mas a gente resolveu usar aqui o termo objetivo supremo do espírito imortal. A palavra supremo significa aquilo que está acima das outras coisas. Tá? Então, o objetivo supremo do espírito imortal, acima de todos os objetivos, está o objetivo da evolução. Né? O objetivo do espírito é evoluir. O objetivo da nossa existência é evoluir. Então, a gente existe para evoluir enquanto espíritos imortais, a gente encarna na Terra com o objetivo de evoluir. Né? E a gente sempre costuma dar, né, o exemplo, né, do pássaro com duas asas, ou do avião com as duas asas, que a gente aprende no Espiritismo, que a evolução tem duas asas, né? A asa da moral e a asa intelectual. Então, existe a evolução intelectual, né? Que é um instruir-vos, você adquirir mais conhecimento, você ter mais sabedoria, né? Você entender mais como que o mundo funciona, como que o universo funciona, a gente ganhar mais conhecimento, né? Esse é o lado da evolução intelectual. E existe o lado da evolução moral. Você se tornar uma pessoa melhor, você ter mais compaixão, né? Que a gente poderia chamar de reforma íntima, você ser mais caridoso, mais amoroso, mais paciente, mais calmo, mais corajoso e por aí vai. Então, a gente poderia dizer que o objetivo perpétuo do espírito é a evolução intelectual e moral, tá? E eu digo que esse é um objetivo perpétuo porque ele perpassa todas as encarnações, tá? Esse é o objetivo de em qualquer encarnação que você esteja, esse é o objetivo, tá? Mas é muito importante dizer o seguinte, essa evolução espiritual, ela não é simplesmente um ponto final, um ponto de chegada, ela é um processo contínuo, tá? Ela é um processo contínuo. O que eu estou querendo dizer com isso? Embora a gente tenha dado o exemplo da Alice, em que a gente diz assim, a Alice ela tem que saber onde que ela quer chegar, qual é o destino da Alice, né? Qual é o ponto final, o ponto de chegada onde a Alice quer chegar? Na verdade, essa não é uma metáfora muito boa para a evolução espiritual. E eu vou dizer por quê. A evolução espiritual não é um ponto final. A evolução espiritual não é um ponto de chegada em que você chega e fala, pronto, acabou, final feliz, eu alcancei a evolução espiritual, agora eu sou perfeito, acabou. A evolução espiritual ela é um longo processo que perpassa todas as encarnações.
Então, se a nossa existência fosse uma viagem, a evolução espiritual não é o destino final. A evolução espiritual é toda a trajetória da viagem. Toda a trajetória que a gente faz da viagem é a evolução espiritual. A evolução espiritual é o próprio caminho, tá? Então não é para a gente comparar com o Monte Everest. Sei lá, se eu vou escalar o Monte Everest, eu vou subindo, mas chega um momento em que eu chego no topo do monte e eu cheguei no meu objetivo, não tem mais como subir. Você chegou no topo do Monte Everest, não tem como subir mais, certo? Então você chegou no ponto final, acabou. Mas a evolução espiritual não é assim. Não é que um dia eu vou acordar e vou dizer, agora eu sou perfeito, agora eu sou santo, alcancei a evolução espiritual. Não. A evolução espiritual é todo o trajeto. Todo o trajeto de subir na montanha, cada passo que você dá na montanha faz parte desse projeto, desse processo de evolução espiritual que vai perpassar todas as nossas encarnações. Então, talvez seria melhor comparar a evolução espiritual não como um destino final, um ponto final, um final feliz, mas como uma trajetória, né? Como a trajetória que você faz ao longo de uma viagem. Então, gente, não sei se está dando para ver aqui, porque tem algumas letras escritas em branco, não sei se está dando para ler direito, mas a gente tentou esquematizar aqui o seguinte: existe o que a gente poderia chamar de um objetivo maior, tá? É um objetivo perpétuo, um objetivo que perpassa todas as encarnações, que é a evolução do espírito, tá? O objetivo maior é a evolução moral e intelectual do espírito. Esse objetivo, ele não pertence a uma única encarnação, ele perpassa todas as encarnações. Porém, quando a gente para de olhar a nossa existência inteira, né, no longo prazo, e a gente olha para uma única encarnação, vamos agora olhar só para a atual encarnação. A atual encarnação, ela tem os seus objetivos específicos. Então, eu posso, nessa encarnação, ter um objetivo particular dessa encarnação. Por exemplo, às vezes, nessa encarnação, o meu objetivo é simplesmente ser mais humilde, ou ser menos egoísta, ou talvez eu reencarnei para largar algum vício, ou talvez eu reencarnei para perdoar alguém. O que acontece? Não tem como em uma única encarnação você se tornar um espírito perfeito, tá? Não tem como em uma única encarnação você superar todos os seus defeitos. Aliás, é por isso que a gente precisa de muitas encarnações. Tá? Então, como não tem como a gente superar todos os nossos defeitos, não tem como você enfrentar todos os desafios possíveis em uma única encarnação, né? Não tem como você vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades de uma única encarnação, às vezes a gente pode focar em um aspecto da evolução espiritual em uma encarnação específica. Então, você pode ter um espírito que, tipo assim, ele tinha um vício na encarnação passada, na encarnação atual ele tem uma meta. Nessa encarnação ele vai largar o vício. Se ele largar o vício, já tá bom. Entendeu? Não necessariamente nessa encarnação a gente vai conseguir nos tornar espíritos perfeitos, assim, em uma única encarnação. Mas se eu conseguir nessa encarnação, pelo menos, deixar de ser egoísta, a gente já está muito bem. Mas muito bem mesmo. Então a gente vai passo a passo. Numa encarnação, eu vou trabalhar mais a paciência. Em outra encarnação, eu vou estudar mais, né? Vou passar uma encarnação inteira estudando. Quem é concurseiro entende muito bem disso, tá? Passar uma encarnação inteira estudando. Então, às vezes, uma encarnação você vai focar mais na asa intelectual, em outra encarnação você vai focar mais na humildade, em outra encarnação você vai testar a sua paciência, né? E por aí vai. Então, existe uma meta perpétua, que é evoluir espiritualmente. Isso vale para qualquer encarnação. E existem as metas específicas da atual encarnação. Então, assim, o objetivo maior de evoluir como espírito vai se expressar em metas muito bem específicas dessa atual encarnação. Né? E aí, se a gente quiser pegar o microscópio e analisar mais de perto ainda, a gente vai ver que, mesmo tendo uma meta nessa encarnação, dentro da nossa encarnação, nós passamos por vários desafiozinhos. Né? Então, ao longo da sua encarnação, você tem vários desafios. Mesmo que eu diga assim, o objetivo da minha encarnação é deixar de ser egoísta. Mesmo que eu diga assim, além de deixar de ser egoísta, eu vou passar por vários desafios no cotidiano, no dia a dia, né? E esses desafios do cotidiano fazem parte do desafio. Então, olha como é um todo harmônico, como tudo se encaixa, tem um objetivo maior perpétuo, que vai se expressar em objetivos específicos dessa encarnação, e os desafios que a gente encara no dia a dia vão ajudar esses nossos objetivos. Beleza? Dani, próximo slide, por gentileza. Então, a gente poderia perguntar qual é o objetivo da atual encarnação.
A gente trouxe aqui, né, uma cena do filme Nosso Lar, em que os espíritos eles estão se preparando para reencarnar. Eles sabem que eles vão reencarnar e eles estão conversando sobre como que vai ser a próxima reencarnação, né? Então a gente aprende no livro dos espíritos que acontece um planejamento reencarnatório, né? Antes da gente reencarnar, é comum, você vai ter uma conversa com seus mentores espirituais, né? E isso vai trazer, a gente vai ver quais vão ser as metas para a próxima encarnação. Já que não dá para resolver tudo em uma única encarnação, vamos ver se nessa encarnação, pelo menos, eu consigo resolver um defeito meu, né? Pelo menos, né? Então, a gente colocou aqui a expressão missão de vida, não sei se essa é uma boa expressão, a gente botou entre aspas missão de vida, porque missão de vida pode ficar parecendo algo grandioso, né? Aquilo que eu falei, a missão de Moisés era libertar os escravos, a missão da Joana d'Arc era libertar a França. Não precisa ser algo grandioso, né? Depende do nível de evolução. Uma missão de vida, na verdade, o que eu quero dizer, pode ser algo extremamente simples, né? Às vezes você veio à Terra para ser um bom pai, uma boa mãe. Isso já está de bom tamanho, porque ser um bom pai, uma boa mãe não é fácil, né? Ou sei lá, simplesmente ser um bom professor, uma boa professora, que seja, né? Então a reencarnação ela vai surgir como um instrumento de evolução. Ela é uma oportunidade de recomeçar. Então, a gente viu que a gente tem aquele objetivo perpétuo de evoluir, né, moralmente e intelectualmente, mas a gente vai precisar da reencarnação para viver novas experiências. Então, gente, a gente assistiu uma palestra no YouTube recentemente, que é uma palestra do Centro Espírita Allan Kardec, lá em Campinas, né, no interior de São Paulo, e nessa palestra eles disseram o seguinte, que o espírito, ele traz toda uma bagagem de vidas passadas, né, às vezes você tem dificuldades, desafios atrás de vidas passadas, e na nova encarnação, né, o espírito está prestes a reencarnar, na próxima encarnação, ele vai passar pelas situações e desafios específicos da qual necessita para evoluir. Né? Então, em cada encarnação, a gente vai passar por aqueles desafios que a gente precisa para aquele aprendizado. Então, beleza. Então, nós temos um objetivo grandioso que perpassa todas as encarnações, que é evoluir, e aí nós vamos definir metas para essa encarnação, tá? E nessa encarnação vão surgindo vários desafios do cotidiano, tá? Várias dificuldadezinhas, aqueles probleminhas do dia a dia que a gente tem que enfrentar. Então, a gente, olha só, é muito bonito, tá? A gente vir aqui e falar, assim, né, palavras bem grandiloquentes, assim, o objetivo da nossa existência é evoluir moralmente, intelectualmente. São palavras muito bonitas. Mas alguém poderia chegar aqui e falar, olha, é muito bonito o que você falou, mas eu estou cheio de boleto para pagar, eu estou com problema financeiro, eu tenho problema de saúde na minha família, você está falando aí sobre o objetivo de evoluir, mas eu tenho um problema para resolver, assim, para ontem, sabe? As pessoas têm problemas urgentes, problema de saúde, problema familiar, né? Sei lá, problema financeiro, né? E a gente não pode ignorar isso, né? A gente não pode fingir que isso não existe, senão a gente vai ficar só lá na filosofia, qual o objetivo da existência, né? Então, nessa palestra que a gente assistiu lá do Centro Espírita Allan Kardec, eles dizem o seguinte, que um dos objetivos essenciais da nossa existência é o aprendizado que as experiências cotidianas nos trazem, ou seja, as experiências do dia a dia nos trazem uma série de experiências que vão nos ajudar a cumprir, né, a alcançar as nossas metas dessa encarnação, tá? Então, nós não negamos a existência de problemas menores, de metas menores. Nós temos objetivos pequenos. Você tem objetivos de curto prazo, os seus objetivos para o dia de hoje ou para essa semana, né? Mas também existe aquele objetivo maior. Então, tudo que a gente vivencia, mesmo os acontecimentos mais corriqueiros do dia a dia, servem para o nosso aprendizado, né? Mesmo que, às vezes, a gente demora para entender que aquela dificuldade foi uma lição. Às vezes, na hora da dificuldade, a gente não vê como uma lição, a gente acha que aquela dificuldade é o fim do mundo, mas mais à frente, depois de alguns anos, né, a gente vai amadurecendo, aí você olha para trás e diz, não, aquela dificuldade que eu passei serviu como uma lição. E a gente poderia dar aqui alguns exemplos, né? Quando a gente pensa nas relações familiares, né? Você está vivendo uma família, você tem que conviver com aquelas pessoas todos os dias. E aí, às vezes, nessas relações familiares, sei lá, se a gente tem um desentendimento com alguém da família, a gente vai testar a nossa paciência ali, no dia a dia, vivendo todos os dias com aquela pessoa, né? Eu lembro daquela música do A Grande Família, né? Que eles dizem, né? Essa família é muito unida, briga por qualquer razão, mas sempre acaba pedindo perdão, né? Tipo isso. E na nossa vida a gente passa por diferentes etapas que têm seus diferentes desafios, né? Então, assim, a criança tem os seus desafios,
que é diferente dos desafios de um adolescente, que é diferente dos desafios de um adulto, que é diferente dos desafios do que antigamente se chamava de terceira idade. Hoje em dia a gente chama melhor idade, né? Então, cada fase da vida traz seus próprios desafios. Então, gente, olha, esse talvez é um dos slides mais interessantes da nossa conversa de hoje, que é para a gente pensar no seguinte: a gente precisa alinhar as nossas metas de vida ao nosso objetivo maior, tá? Então, nós temos metas de vida, nós temos metas profissionais. Às vezes eu quero ter uma vida mais saudável, eu posso ter objetivos profissionais, eu posso ter objetivos acadêmicos, ou eu tenho um sonho, sei lá, meu sonho é mergulhar com as baleias, meu sonho é visitar todos os países do mundo. A gente tem os nossos objetivos de vida, nossas metas de vida, mas também existe esse objetivo maior. Então, é muito bom se a gente puder alinhar as nossas metas de vida ao objetivo maior de evoluir enquanto espírito imortal, para que as duas coisas casem, né? Para que as nossas metas de vida estejam contribuindo para o objetivo maior, tá? Então, todos nós temos metas de vida, mas devemos alinhar nossas metas pessoais ao objetivo supremo de evoluir intelectualmente e moralmente enquanto espíritos imortais. Então, como a gente já disse, nós não negamos a existência de objetivos menores. A gente não está negando que a gente tem objetivos, sei lá, profissionais, financeiros. Alguém poderia falar assim, meu objetivo é curar essa doença, meu objetivo é quitar uma dívida, né? A gente tem as metas cotidianas corriqueiras da vida, mas estas devem contribuir para o objetivo maior, o objetivo eterno, tá? E muito importante, se as nossas metas de vida, se as nossas metas menores estiverem alinhadas com o objetivo maior, contribuindo com esse, se as nossas metas pessoais contribuem com o sentido da vida, que é evoluir, nós vamos obter sucesso. Nós vamos obter sucesso. Por que nós vamos obter sucesso? Porque Deus quer que a gente evolua. Entendeu? A vida, ela existe para que a gente evolua. A ideia é evoluir. Então, quando você toma a decisão de que você quer evoluir e de que você vai alinhar todas as suas metas, todos os seus planos para que você possa evoluir, a vida vai te ajudar. Quando eu digo obter sucesso, não é que agora tudo vai dar certo, não tem mais problema, você vai ganhar na loteria, não é isso que eu estou falando. Tá? Eu estou falando que, tipo assim, a vida vai te oferecer tudo o que você precisa para a sua evolução espiritual. Quando você toma a decisão de que agora tudo que eu vou fazer, todas as minhas metas vão estar alinhadas, né, com a aspiração maior de evoluir moralmente e intelectualmente. E aí o universo parece conspirar ao nosso favor para que todas as circunstâncias que a gente precisa para evoluir, elas venham até nós, elas são oferecidas, essas oportunidades são oferecidas para a gente. Então, a gente, assim, para citar um exemplo, vamos citar um exemplo aqui, imagina se você conseguir arrumar um emprego, em que no seu emprego você ajuda as pessoas, seu trabalho é ajudar as pessoas, e ao mesmo tempo você cresce na carreira profissional. Então, você tem seu objetivo profissional, mas isso está alinhado com o objetivo de ajudar as pessoas, né? Então, a gente pegou aqui nessa foto, a gente pegou do exemplo, imaginemos uma servidora social, que o trabalho dela é ajudar crianças com necessidades especiais. Às vezes ela quer crescer na carreira, ela tem uma meta profissional, mas ao mesmo tempo ela está ajudando as pessoas. Então ela está alinhando um objetivo profissional com um objetivo, digamos, espiritual de ajudar as pessoas, né? A gente trouxe também uma frase do Emmanuel. O Emmanuel diz o seguinte: quem não aproveita a bênção do dia vive distante da glória do século. Ou seja, o Emmanuel diz que existe uma glória do século, algo grandioso. Daqui a 100 anos eu quero ser um espírito iluminado. Mas ele diz o seguinte: não se esqueça da bênção do dia. Se você quer alcançar essa glória do século, para daqui a 100 anos ser um espírito imortal, não se esqueça do dia de hoje, do momento presente. O dia de hoje é uma oportunidade, é uma dádiva. Tanto é que a gente chama o momento atual de quê? De presente. Que é um presente que a gente está ganhando. Não é mesmo? Gente, eu acho que, assim, 99% das palestras espíritas, você ouve falar, ou você ouve falar de reforma íntima, ou de livre-arbítrio, ou dos dois, né? É difícil você ter uma palestra espírita que não fala sobre livre-arbítrio e reforma íntima. Então, assim, vamos falar sobre livre-arbítrio, né? A gente tem livre-arbítrio. Você tem um objetivo de vida, você pode seguir esse objetivo ou não. Eu poderia falar da boca para fora, assim, meu objetivo de vida é mudar o mundo. Aí eu passo o dia inteiro sentado no sofá mexendo no celular. Assim, se você vai seguir seus objetivos de vida ou não, depende de você, né? Livre-arbítrio. E outra coisa, a gente tem planos de vida, mas nós podemos mudar os nossos planos de vida, né? Os nossos planos de vida não precisam ser uma camisa de força. Então, assim, gente, uma pessoa que começa uma faculdade, cara, não gostou dessa faculdade, muda de faculdade.
Sabe, uma pessoa que você está no emprego, não está feliz nesse emprego, você pode mudar de emprego. Você não está feliz numa cidade, você pode mudar de cidade. Então não precisa de ser também uma camisa de força, porque eu falei que esse era o objetivo da minha vida. Tá, você tinha lá seus planos de vida, mas às vezes a vida, ela dá uma reviravolta e as coisas mudam completamente de uma maneira inesperada, e quando você vai ver, sua vida está em uma direção que você nunca imaginou, né? Isso acontece. E aí, aquela palestra que a gente assistiu do Centro Espírita Allan Kardec, eles trazem o exemplo de um advogado, né, que não gostava do trabalho dele, não estava feliz trabalhando com advocacia, ele resolveu largar tudo e virar músico, que é o que trazia felicidade para ele. Tem algum problema? Não, nenhum problema. Tá? Os planos que a gente faz não são camisa de força. Até porque Deus sabe melhor, né, o que é melhor para a gente. Deus sabe o que é melhor para a gente mais que nós mesmos. Tá? E uma vez que a gente opta por ter um objetivo nobre, como contribuir para a sociedade, cabe a gente correr atrás da sua realização. Então, gente, Jesus, de certa forma, fala sobre isso, tá? Jesus, ele com certeza ele fala sobre um objetivo prioritário, tá? Um objetivo que está acima dos demais objetivos, está acima de tudo. Então, é lógico, gente, que a gente se preocupa, tipo assim, cara, como é que, sabe, a gente tem preocupações do dia a dia, né? Como é que eu vou botar comida na mesa? Como é que eu vou alimentar minha família? Como é que eu vou pagar minhas dívidas, pagar meus boletos, né? A gente tem essas dúvidas, né? O que eu vou comer, o que eu vou beber, né? O que eu vou vestir? A gente tem essas preocupações. E as pessoas estavam preocupadas, né? O que nós vamos comer? O que nós vamos beber? A gente vai morrer de fome? O que vamos vestir? E no Evangelho de Mateus, Jesus diz o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa. Nós temos aqueles probleminhas do dia a dia. Né? Gente, o que eu vou comer? O que eu vou beber? Que roupa que eu vou usar? Mas Jesus diz, essa não é a preocupação, essa não é a maior preocupação da vida. Essa não deveria ser a sua preocupação número 1. A vida é feita de prioridades. Essa não é a prioridade, tá? E aí ele diz, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, né? Deus não alimenta os pássaros, mesmo os pássaros não plantando, não colhendo, e mesmo assim Deus alimenta os pássaros, né? Deus não veste os lírios do campo. Então, assim, Deus sabe que você tem dívidas a pagar. Deus sabe dos seus problemas financeiros, Deus sabe dos seus problemas de saúde, Deus sabe agora qual é o nível de glicose no seu sangue, Deus sabe quanto dinheiro você tem na sua conta, Deus sabe do que você precisa. Mas Jesus diz, não coloque isso em primeiro lugar, essas preocupações, tá? Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Então ele bota o reino de Deus como um objetivo supremo, como um objetivo que está acima de todos os demais objetivos. E aqui, gente, eu vou tentar trazer a minha interpretação. O que eu vou dizer agora é apenas a minha interpretação, tá? Eu acho o seguinte, na minha opinião, eu acho que quando Jesus diz o reino de Deus, eu acho que ele não está falando de um lugar, tá? Eu não imagino que o reino de Deus é literalmente um reino com castelo, estradas e uns cavalos. É você chegar lá para um portão, né? E alguém vai tocar um trompete assim, dizer bem-vindo ao reino de Deus. Eu não acho que o reino de Deus seja um lugar. Por quê? Porque tem uma passagem no Evangelho que Jesus diz, em verdade vos digo, o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino de Deus está dentro de vós, ele não é o lugar. Né? Se Jesus estivesse falando de um lugar físico, se o reino de Deus fosse tipo um país, um lugar, não ia ter sentido ele dizer o reino de Deus está dentro de vós. Mas se a gente interpretar o reino de Deus como uma metáfora, sei lá, o reino de Deus, talvez Jesus estava falando de um estado de espírito, né? Esse estado crístico que ele alcançou de amor incondicional, de perdão, de fé inabalável, né? Se a gente vê o reino de Deus assim como um estado de espírito, então faz todo sentido Jesus dizer que o reino de Deus está dentro de você, porque é um estado subjetivo, é um nível de consciência, é um padrão vibratório, tá? O que Jesus quer dizer quando ele diz o reino de Deus é sua justiça? A gente, olha só, eu não sei, mas se eu fosse chutar, eu acho que a palavra justiça me lembra leis, né? No direito, para você ter justiça, você tem que ter leis. Né? Então, talvez quando ele fala da justiça de Deus, talvez ele esteja falando das leis de Deus, né? Justiça de Deus, viver de acordo com a justiça de Deus, viver de acordo com as leis de Deus, tá? Então, assim, não sei se a minha interpretação está correta, né? Quem sou eu para interpretar a Bíblia?
Mas, assim, eu acho que se eu fosse tentar aqui uma interpretação, eu acho que Jesus está dizendo assim, coloca em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é, busque, acima de tudo, como objetivo primário da sua existência, alcançar esse estado de consciência, tá? Esse padrão vibratório, esse nível de consciência, tá? Essa consciência, né, do nível de Jesus, de amor incondicional, de perdão, de fé, né? E busque viver de acordo com as leis de Deus. Coloca isso em primeiro lugar. E a partir daí, todas essas coisas serão acrescentadas a você. Ou seja, tudo isso que você precisa de botar comida na mesa, você precisa de se curar, você precisa resolver aquele problema familiar, o que vamos comer, o que vamos beber, vamos vestir. Todas essas coisas serão acrescentadas a você. Ou seja, coloque em primeiro lugar o que realmente importa e todo o resto vai ser resolvido porque Deus sabe do que você precisa. Certo? Então, gente, a gente costuma, né, sempre trazer aqui uma reflexão para a gente colocar na prática, para a gente não ficar só na teoria, né? Porque na teoria é muito bonito, né? Agora vai colocar na prática, né? Aí fica um pouco mais difícil, né? Então, nós propomos aqui, né, uma reflexão para cada um de nós, né? E a reflexão é o seguinte: você já parou para se perguntar se você tem planos de vida, se você tem metas de vida, se você tem objetivos de vida, os seus planos de vida, suas metas de vida, elas estão alinhadas com esse propósito maior de nos tornar uma pessoa melhor? Suas metas de vida vão te ajudar a se tornar uma pessoa melhor? Ou vão te ajudar a adquirir conhecimento, porque também existe a evolução intelectual, né? Suas metas de vida vão te ajudar a se tornar uma pessoa mais sábia, ou uma pessoa mais calma, uma pessoa melhor, uma pessoa mais compreensiva, né? Se você está alinhando as suas metas pessoais com esse objetivo espiritual, ou as coisas são separadas, né? Né, separadas, assim, ou elas são separadas ou estão casadas, né? Nós estamos colocando em prática esse aprendizado, a gente sabe que o objetivo da vida é evoluir, mas no dia a dia a gente está colocando na prática, né? Se o objetivo dessa encarnação é me tornar mais paciente, mas quando eu estou lá no estresse do dia a dia, no trabalho, aí tem aquela pessoa do trabalho que te irrita, né? E aí tem aquele compromisso urgente para ontem. Você consegue manter a paciência nessas situações cotidianas, né? A gente consegue colocar isso em prática no dia a dia. E a nossa última pergunta, né? Estamos buscando nos tornar uma pessoa melhor? Essa pergunta é muito interessante, porque, assim, para ser espírita, você não precisa ser perfeito, entendeu? Não é também aqui para achar, agora eu vou virar perfeito, meu objetivo é virar santo, amanhã eu virei santo, sou perfeito. Não é assim. A gente sabe que a evolução é um longo processo, né? Então, quando a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, eles começam a falar, né, das qualidades, das características do verdadeiro espírita, e eles dizem, né, para ser espírita você não precisa ser perfeito. Gente, se falar que para ser espírita tem que ser perfeito, acho que o grupo espírita ia ficar vazio. Só ia ter Jesus no grupo espírita, né? Então não precisa ser perfeito para ser espírita, né? O que o Evangelho segundo o Espiritismo diz é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós.